Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo isso aqui. Esse vídeo eu estou fazendo, ele vai ser uma espécie de uma videoaula complementar à atividade 20, que foi do dia 25 de maio. Né? No caso foi a da semana passada. Né? Eu estou fazendo essa videoaula porque eu percebi que não foram todas as pessoas que entregaram o trabalho. Né? Então, eu imaginei que pode ter ficado algumas dúvidas, e então fazendo esse vídeo aqui para complementar um pouco. Né? Então vamos lá. Muito bem. Vamos lá. Primeiro de tudo, aqui tem alguns vídeos, né, que nós podemos ver, certo? Tem este vídeo aqui e este vídeo aqui. Os dois falam primeiro sobre os tipos de números que existem e depois fala sobre os números racionais, que é o que a gente está estudando agora, e fala um pouquinho dos números irracionais, né? Os irracionais agora a gente não vai estudar, né? Mas a gente precisa saber o que é o contrário do que a gente está estudando, porque daí fica mais fácil de entender, certo? Muito bem. Então vamos lá. Já vimos no sexto ano o conjunto dos números naturais. Neste ano, vimos o conjunto dos números inteiros e agora veremos o conjunto dos números racionais. Então, no sexto ano, a gente vê os números naturais, né? Então, no sexto ano, a gente vê os números naturais, né? Este ano, nós já vimos os inteiros. Quem que são os números inteiros? São os positivos e os negativos, né? Então, já vimos os números inteiros, já vimos os números inteiros, e agora vamos ver os números racionais. Então, o que são os números racionais, né? Primeiro de tudo, nos perguntamos, o que são os números racionais? São números que podem ser escritos no formato de uma razão, né? De uma razão. Mas o que é uma razão para a matemática? A razão, na matemática, ela pode ser várias ideias diferentes, a gente vai ver mais para frente. Mas, por enquanto, nós podemos dizer que na prática, a razão é outro nome para fração. Então, olha aqui, ó, tá até em negrito aqui, ó. Razão é outro nome para fração, certo? Muito bem. Nesse caso, são sinônimos. O que é sinônimo, professor? Sinônimo é uma palavra que significa a mesma coisa que outro. Razão e fração são sinônimos. Significam a mesma coisa. Né? Então, existem números que são racionais. Ou seja, se eles são racionais, eles podem ser escritos na forma de uma razão, certo? Racionais, razão. Racionais, razão. As duas palavras elas têm a ver uma com a outra, né? E razão também é chamada de fração, né? Nesse caso aqui específico, tá? Existem números que são o contrário disso? Ou seja, existem números que são o contrário dos números racionais? Sim, existem. São os números contrários dos racionais, são os números que são os irracionais. No caso, os racionais eles podem ser escritos na forma de uma razão, certo? Os irracionais já não podem. Né? A gente precisa prestar muita atenção no nome. Então, quem são os contrários dos números racionais? São os números irracionais. Mas não estudaremos eles agora. Falaremos deles apenas para comparar os dois. Olha só, observação importante sobre as razões ou frações. A razão, fração também, é uma forma de representar divisões.
Então, olha só, gente. A partir de agora, se alguém ainda não faz isso, precisa olhar para uma fração aqui, ó. Olhou para a fração, não vê só a fração. Precisa olhar para aquela fração e enxergar uma divisão. Então, se você está vendo isso aqui, ó, 27 terços, na verdade, o que você está enxergando é a conta 27 dividido por 3. Tranquilo? Então, olha só. Representa a divisão 27 dividido por 3. Muito bem. O número de cima a gente chama de numerador, né? Vamos lembrar. E o número de baixo, denominador. Ok? Se alguém não lembra, agora lembrar. É sempre o numerador, que é o número de cima, dividido pelo denominador, que é o número de baixo. A partir de agora, negrito aqui, ó. A partir de agora, daqui para frente, você precisa enxergar divisões sempre que olhar para uma fração. Olhou para a fração, enxergou divisão. Tranquilo? Vamos lá. Exemplos de números racionais, então. Exemplos de números racionais. O número 1 é um número racional? Vamos parar para pensar. Olha só, se eu pegar, vou fazer aqui do ladinho. Se eu pegar a fração 9 nonos, por exemplo, certo? A fração 9 nonos. A fração 9 nonos, se eu separar para pensar que isso aqui é uma divisão, quanto que é 9 dividido por 9? Dá 1, né? Certo? Então, isso aqui significa que o número 1 ele pode ser representado como uma fração. Então, vamos à nossa resposta. O número 1 é um número racional? Sim. Ele pode ser representado como várias razões ou frações, né? Por exemplo, 1 sobre 1, 10 sobre 10, ou 10 décimos, menos 7 sobre menos 7, entre várias outras, porque é um número dividido por ele mesmo sempre dá 1. Então, se eu fizer, um número dividido por ele mesmo sempre dá 1. Então, se eu fizer 99.999 dividido por 99.999 é o mesmo número dividido por ele mesmo. A gente sabe que isso aqui é 1, certo? Isso aqui é uma fração, é um número racional. Isso aqui é um número racional também. Agora, o segundo exemplo. Né? O número 0,3333 reticências é um número racional? Gente, esse reticências aqui, ó, que é o famoso 3 pontinhos, a gente chama de reticências, significa que ele vai seguir infinitamente, né, repetindo aquele número ali, aquela sequência de 3, certo? Então, aí você pensa em, tá, mas é um número infinito, será que ele dá para ser representado por uma fração? Então você pega isso aqui, ó, 1 dividido por 3, certo? 1 dividido por 3. Se você fizer essa divisão, 1 dividido por 3, você vai precisar colocar o zero, vírgula, a vírgula te dá direito a um zero, ficou 10 para dividir por 3. Na tabuada do 3, o que chega mais perto do 10 é o 9, e o número que você faz vezes 3 é o próprio 3. Você vai tirar o resto aqui, 10 menos 9 dá 1, certo? E você pode continuar a conta? Pode, você já tem a vírgula, e aí você tem direito a colocar um zero. Se você perceber, o resto sempre vai dar 1 e você sempre vai continuar com um zero. Então, aqui vai ter uma repetição infinita de 3. Essa fração aqui e essa divisão aqui são exatamente a mesma coisa. Então, vamos lá. O número 0,3333 é um número racional? Resposta: também é. Se você pegar o 1 e dividir por 3, o 2 por 6, o 5 por 15, todas essas aqui vão dar 0,3333, né? Então, 0,333 infinito pode ser representado como várias razões. Se pode ser representado como várias razões, é um número racional. Tranquilo? Continuando aqui. O número raiz de 2 é um número racional?
Gente, esse aqui eu coloquei só para mostrar o que não é um número racional, tá? A raiz de 2 é um tipo de número que você não consegue obter fazendo uma conta, tá? Existe a calculadora, usa os algoritmos dela para conseguir. Se você colocar a raiz de 2 na calculadora, vai dar um número aproximadamente igual a 1,4142 e assim por diante, certo? Muito bem. Esse número aqui, ó, esse número aqui, não tem como escrever no formato de uma razão. Não tem. Se não tem como escrever, ele é um número irracional, certo? Muito bem. O número raiz de 4 é um número racional? Gente, o que é a raiz de 4, hein? Que número vezes ele mesmo, dá 4? É 2. 2 vezes 2 dá 4. Esse número aqui, raiz de 4, é o número 2, certo? Está escrito aqui, ó. Quanto dá a raiz quadrada de 4? Dá 2. E o número 2? Ele pode ser representado por várias razões, como por exemplo, 16 oitavos, 8 meios. Né? 16 dividido por 8 dá 2, 8 dividido por 2. Aqui, nesse caso aqui, seria 8 dividido por 4, né? 8 dividido por 4, certo? Muito bem. E o último exemplo, né? O número 2 terços é um número racional? Sim, o número 2 terços é um número racional. Ele já está representado como uma razão. Vocês já pararam para pensar aqui, ó? Olha só. Antes a gente viu esse 0333, né? Como é que a gente viu lá? A gente fez 1 dividido por 3, certo? E se a gente pegar esse 2 dividido por 3? Já pararam para pensar? Vamos ver aqui. 2 não dá para dividir por 3, vai 0, vírgula, certo? A vírgula te dá direito a um 0, fica 20. Na tabuada do 3, o número que chega mais perto do 20 é o 18, e você fez vezes 6, certo? 18, 20 menos 18 vai dar 2, certo? E aí você já tem essa vírgula aqui. Essa vírgula te dá direito a colocar mais um 0. 20 para dividir por 3, de novo, que chega mais perto ao 18, e aí você vê que ele vai seguir infinitamente, tá? Então, 2 dividido por 3 vai dar esse número aqui, 0,6666, e assim por diante. E agora continuamos aqui os nossos exercícios, ok? Muito bem, vamos lá. Primeira pergunta. As razões representam qual das operações matemáticas? Está lá em cima. A gente viu que as razões, que são as frações, elas representam o quê? A divisão. Certo? Desculpa a minha letra meio garrancho, é porque eu estou acostumando com esse aparelho novo aqui ainda. Tá? Logo vai ficar melhor. Vamos lá. O que é um número racional? Um número racional é um número que dá para ser representado por uma razão. Pronto. Dá para ser representado por uma razão. O que é um número irracional? É o contrário disso. É um número que não dá para ser representado por uma razão. Existem números racionais que são também inteiros. O que é um número inteiro, gente? 2 é um número inteiro? Sim, é um número inteiro. Existem números racionais que também são inteiros? Sim. 2 não dá para representar por 16 dividido por 8, como a gente viu antes? Dá. Então isso aqui é um número racional. Existem números racionais que são quebrados, ou seja, com vírgula? Sim, lá em cima a gente viu também. Né? A gente viu, qual o exemplo que a gente viu? O 0,333 e assim por diante. Isso aqui a gente viu que é a mesma coisa que a fração 1 terço. É um número racional.
dá para ser representado por uma razão. Muito bem. Reflita um pouco e diga 2 exemplos de números racionais diferentes do texto. 2 exemplos de números racionais, você pode fazer 2 frações. Poderia ser 10 quintos, por exemplo. Poderia ser também 1 quinto, certo? Quaisquer 2 exemplos de números racionais. Muito bem. Diga se os números abaixo são racionais, sim ou não. Tá. Olha só, esse aqui é um número racional, ele já está na forma de uma razão. Este aqui, número 5, ele pode ser representado por 10 dividido por 2, não pode? Então, é um número racional. Raiz de 2, a gente viu que não é um número racional, é um número irracional. E este cara aqui, bom, eu falei lá em cima, né? Aqui, ó. 2 terços, né? 2 dividido por 3 acaba dando 0,666. Nesse caso aqui, esse aqui era nesse caso aqui, é D de desafio, né? Então você precisa, por exemplo, antes a gente fez a tentativa, você pode pegar e tentar dividir um número pelo outro, né? Como aqui a gente tinha pedido só para dizer que era sim ou não, aqui não teria problema de você usar a calculadora, por exemplo, para testar, né? Então, por exemplo, você poderia testar 5 dividido por 3, ver quanto que dá, 3 dividido por 5, ver quanto que dá, 2 dividido por 4, ver quanto que dá, 2 dividido por 3, ver quanto que dá. No final das contas, se você testasse 2 dividido por 3, você ia ver que ia dar esse resultado aqui. Então, se este número aqui pode ser representado com uma razão, então ele é um número racional. Certo, pessoal? Por hoje é isso aí. Um grande abraço a todos vocês, se cuidem bem. Tá?